Então a gente vai ligar agora o H3 até o final do retângulo, onde eu marquei aqui, e o H2 também até o final do retângulo. O que nós marcamos aqui? Dessa mesma linha do E, 11 para baixo e 11 para cima. A linha do E, 11 para baixo e 11 para cima, para fazer, então, a perna reta, tá? Então, eu venho e traço essa linha ligando os pontos aqui. Aqui ficou meio torta. Opa! Aqui. A caneta dá a diferença. Pronto. Agora no item 10 do polígrafo diz assim: unir com uma reta o J até o I e marcar o K passando 1/20 da circunferência do quadril menos 1 centímetro. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que unir o I até o J. E o que eu vou fazer então? Eu vou unir e a gente vai passar, tá? A gente vai unir o J com o I numa reta e eu vou atravessar esse I pra gente poder depois marcar o K. Então, deixa eu posicionar aqui o esquadro, aqui, e eu passo. Tá? Diz assim, então, unir com uma reta o J até o I e marcar o ponto K, passando 1/20 da circunferência do quadril menos 1. Aí a gente tinha aqui 1/20 da circunferência do quadril, que é 4,8, menos 1, 3,8. Então, o que vai acontecer aqui? O I é esse momento aqui na cintura, que é os 3,5 que a gente entrou, do A até o I, 3,5. O J até o I a gente prolongou essa linha, e agora, a partir desse encontro do I aqui, a gente vai marcar 3,8, tá? Aqui. E esse aqui é o nosso K. Por isso que eu pedi para vocês uma margem ali de uns 6 centímetros para não faltar. Então, o K, a partir do momento que a gente ligou o J com o I, a gente prolongou a linha e marca 3,8. Essa medida a gente encontra fazendo o cálculo da circunferência do quadril dividido por 20 menos 1 centímetro, conforme está aqui na apostila. O próximo passo diz que é o item 11 do polígrafo. Partindo do ponto K, descendo em direção ao B, que é na linha da cintura, tá? A gente tem que encontrar o L. Esse L vai ser referente à circunferência da cintura mais 2 centímetros para pence. Então, a gente tem o K aqui em direção ao B. O que a gente tem que fazer? Tem que botar o zero do esquadro aqui no K e eu tenho que ir girando o meu esquadro até encontrar os 19 centímetros quando encontrar a linha do B. Então, aqui eu consegui achar os meus 19 centímetros, tá? A gente posiciona o esquadro, que ele não tá esquadrado na linha aqui, porque o meu esquadro ele não começa do zero, tá? Então, eu coloquei o zero bem aqui no K e eu fui girando ele até que ele tangencie, né? Até que ele encontre a linha do B, que é essa linha do retângulo aqui, e eu vou marcar onde der os 19 centímetros. Por que 19 centímetros? Porque é 1/4 da circunferência da cintura, que é os 17, mais 2 centímetros, que é o da pence, que dá os 19. E esse ponto, então, aqui a gente chama de L. Tá? Virando a folha, então, da apostila, a gente tem a união, então, do J com o G2 com a curva francesa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o desenho do gancho, tá? Em calças, quanto mais profunda for essa curva, tá? Quanto mais a gente retirar, quanto mais cavada for a nossa curva, mais vai entrar dentro do corpo da pessoa. A gente tem que pensar que mais vai entrar dentro das nádegas, tá? E quanto menos profunda, mais vai ficar com aquela cara de bumbum achatado e vai ficar alguma sobra, assim, não vai ficar bonito o contorno do bumbum. Então a gente tem que achar um meio termo.
com essa tática aqui dos encontros das linhas, vocês vão ver que vai dar certo. Então, aqui diz assim que é pra gente ligar o J com o G2 com a curva francesa e eles colocam exatamente no polígrafo como eu vou mostrar aqui. A gente põe a cabecinha do bichinho aqui em direção ao G2 e a gente vai encontrar aqui, ó, o F ele era só para marcar a altura do quadril, tá? Então, a gente vai marcar o J com o G2 com uma curva e se precisar fazer alguma concordância nesse ponto, a gente faz, mas aqui, no meu caso, não precisou, ó. Então, a gente já faz, deixa eu marcar o F mais para dentro. A gente já faz a curvatura do gancho traseiro, tá? Depois disso, a gente vai unir o G2 com o H2 com a curva de quadril. Agora, a gente vai fazer a parte interna da calça, que fica nessa parte aqui da coxa, tá? Então, eu tenho que unir o G2 com o H2. Nem sempre a gente consegue a melhor curva, como eu comentei lá na frente. Na parte da frente, quando a gente traçou, ó. Eu vou traçar aqui pra vocês verem e depois eu vou ter que traçar uma concordância de linha para que fique mais bonito e mais harmônico, ó. Opa, até desviou. Então, aqui vai ficar um momento difícil de eu conseguir conciliar tudo com a mesma curvatura, não tem problema. A gente apaga um pedacinho e depois acha uma partezinha da curva que a gente consiga fazer essa concordância de linha. É assim mesmo que funciona na modelagem, a gente tem que fazer as concordâncias, tá? Se saiu ali 2 milímetros, não tem importância. Então, aqui a gente tem o G2 com o H2 e a gente já tá preparando a parte interna da calça. Então, o próximo item do polígrafo é o item 14, que diz pra gente unir o H3 com o G1 com a curva de quadril. Então, aqui tá o H3 e aqui está o G1. Observe, então, que na própria apostila eles pedem pra gente usar a curva de quadril, mas o desenho não tá pra fora, o desenho tá pra dentro. É mais ou menos aquela história que a gente fez na frente. A gente vai fazer uma curva até um pedaço, eu vou usar a parte mais reta aqui, ó, até a metade. E depois eu viro a curva e traço ela mais arredondada em direção ao G1, tá? Para que a gente não fique com um culote nessa parte externa do corpo, tá? Então, eu usei a curva ao contrário, aqui, do H em direção ao G1 até a metade. Eu parei, virei a curva e utilizei essa parte mais arredondada a partir aqui da metade da coxa, assim, tá? Vou pensar que aqui é o quadril, aqui é o joelho, aqui na metade da coxa, tá? Depois que a gente unir, então, o H3 com o G1, a gente vai unir o F1 com o L com a curva de quadril, que a gente vai estar fazendo essa parte aqui da lateral, tá? Da cintura até a linha do quadril. Então, o L tá aqui e aqui tá o F1. Aqui é a mesma coisa, a gente pode usar a parte mais curva e depois a gente tem que concordar todo mundo aqui, todo mundo tem que ficar com uma curvatura bonita. Então, eu venho com o L, ó, e aí ficou toda uma curvatura bonita, não tem importância se sair 2 milímetros ali, tá? Unimos então o F1 com o L e agora a gente vai marcar o ponto M para achar a pence da parte traseira.